Muito bem, meus nobres, estamos aqui, é a terceira lição, nós vamos tratar na terceira lição, então, o autor, a data, a origem e uma cronologia, podemos assim dizer, de Primeira e Segunda Reis. Bom, vamos lembrando sempre que as nossas aulas elas estão dentro de uma dinâmica de estudo teológico, então que a graça de Deus nos ilumine e nos conduza nesta compreensão. Porque a compreensão dos textos bíblicos, eles devem ser construtivos em nós. Não tratamos, e a intenção das minhas aulas aqui não é um diletantismo, ou seja, saber por saber, mas saber para crescer. Crescer é construir este caminho. Então, autor, data de origem e essa cronologia, que segundo a graça de Deus possam auxiliar o nosso crescimento também na fé. Então vamos lá. Há indícios quanto à origem, né, da redação de 1ª e 2ª Reis antes do exílio. Uma das provas dessa nós vamos ver lá em 1 Reis, 1 Reis, capítulo 8, versículo 8, que diz o seguinte: os sacerdotes levaram a arca da aliança do Senhor para o seu lugar no santuário do templo, no Santo dos Santos, debaixo das asas dos querubins. Então isso mostra que já havia o templo. E lembramos que depois do exílio, o templo não existia mais esse local Santo dos Santos, né? Então, é uma das provas. A segunda prova é que todos os descendentes tinham ficado na terra e os israelitas não tinham exterminado. Salomão os empregou como escravos de trabalhos pesados e que são ainda hoje. Então, outra marca é 1 Reis, capítulo 12. Deste modo, separou Israel da casa de Davi até hoje. Então, nós vemos que historicamente, são mostradas cenas do período antes do exílio. Ainda podemos citar mais 1 Reis 16:6. Baza adormeceu com seus pais e foi enterrado em Tersa. Seu filho Ela o sucedeu no trono. Então, são cenas que mostram que ainda são cenas pré-exílicas, do período antes do exílio, inclusive antes da queda de Samaria, diga-se de passagem. 2 Reis 8:22. E assim Edom sacudiu o jugo de Judá até o dia de hoje. Naquele mesmo tempo, Libna libertou-se igualmente. Então são cenas, como disse, que mostram uma redação do texto de 1ª e 2ª Reis pré-exílica. Porém, nós também temos marcas do pós-exílico. 2 Reis 24, 18, 25 e 22. Sedecias tinha 20 anos quando começou a reinar. Reinou durante 11 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava Mital, filha de Jeremias, natural de Libna. E quando o resto, em versículos finais, né? Quando o resto da população que Nabucodonosor tinha deixado na terra de Judá, ele entregou o governo de Godolias, filho de Ecaim, filho de Safã. Então está dizendo que o rei Sedecias, ele é preso, dominado, levado para o exílio, e o povo que fica sob o governo de Godolias, que era um dos chefes militares de Nabucodonosor. 2 Reis 25, 22 e 26, e este mandou executá-los em Reba, terra de Emate. Assim Judá foi deportado para longe da terra. Então faz menção ao exílio. Em 2 Reis, no 37º ano do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no 27º décimo do mês, Evil-Merodach, rei da Babilônia, ou seja, um rei que sucede Nabucodonosor. O rei que sucedeu Nabucodonosor deu liberdade ao rei Sedecias e o colocou como o rei vassalo. Então isso tudo é colocado. Então mostra que pode ter sido o texto ter sido escrito no período pós-exílico.
Bom, o que podemos sintetizar daqui é que o texto de Reis ele é uma compilação de documentações do período pré e pós-exílico. Então, ele faz um grande compilado de tempo. Então, existem documentos históricos, documentos que foram reportados, datas, meses, pessoas. Então, tudo é colocado dentro dessa dinâmica. Mas lembro que História para Israel não tem propriamente esse sentido cronológico, mas nós podemos citar ele dentro desse tempo. Quanto ao autor, a primeira redação terá sido o autor principal, então a gente fala de uma primeira redação. Esse era uma pessoa que morava em Jerusalém, um filho de Jerusalém, provavelmente um sacerdote ou um escriba, que tinha uma vivência de devoção, de fidelidade ao Senhor de Israel, também que tenha trabalhado com o rei Josias, porque é muito interessante que toda essa dinâmica de pensamento, toda a dinâmica que está em 1ª e 2ª Reis é o pensamento deuteronômico. E isso, lembramos que quando encontraram os textos do livro da lei no subsolo do templo de Jerusalém, então essa é um marcante. Então podemos dizer que isso aconteceu durante a Reforma, então mais ou menos 621 a 609, um período de uns 15 ou 20 anos. Aí a primeira narração, a primeira redação do texto é daquele tempo. Então nós vemos que não é do período de Salomão, né? Falando de Salomão, contando toda a caminhada de Salomão, os toques de Davi, porém é bem posterior. Também a tradição judaica, durante um tempo não, são linhas de pensamento, podemos assim dizer. Coloca como autor o profeta Jeremias, né? Mas não é uma tese que se sustente, porque assim, Jeremias, ele poderia citar, ele poderia mostrar que, assim, ele poderia apresentar o seu nome em 2ª Reis, então, assim, e não aparece. Então, o que não acontece no texto de Jeremias mesmo. Ele se autonomina, ele se apresenta, o que não acontece dentro de Reis. Então, o profeta Jeremias, existe a tese, ela é aceita por alguns, mas ela não se sustenta por causa disso. A diferença na maneira de escrever Jeremias e na maneira de escrever 1ª e 2ª Reis é gritante, é muito grande. Então, nós vemos que o texto de 1ª e 2ª Reis, ele cita vários profetas, ele cita o livro das crônicas, então ele se sustenta como uma obra escrita dentro do tempo, em espaços bem precisos, que seria mais ou menos entre 621 e 609, o seu início e o seu final após o exílio da Babilônia. Isso tudo se sustenta através dessas múltiplas datas, múltiplas pessoas, múltiplos personagens que são citados dentro de todo um arco de tempo de história. Lembrando que a história aqui, ela não tende a fazer cronologia, porque em alguns momentos também nós vamos ver algumas discrepâncias de datas e de locais, né? E depois, na sua comparação com crônicas ou com os textos proféticos, nós vamos perceber isso. Mas falando em cronologia, para facilitar o estudo vosso, eu decidi fazer nessa terceira lição uma coisa que eu não tinha me proposto no início, mas depois pensei, não, vai ser importante para eles isso. Ou seja, citar a citação própria, onde está cada rei, onde está na história, no Cronos, ou seja, cronologicamente, onde é que ele aparece, e biblicamente, ou seja, dentro do texto, onde ele está. Lembro que a sucessão de reis, ela é cronológica, só que existe uma cronologia
Salomão, e depois nós temos uma cronologia dupla, os reis de Samaria e os reis de Judá. Aqui uma única dinastia, aqui 9 dinastias diferentes, 19 reis, 12 reis. Então, só que assim, nós vamos colocar o texto vem de Salomão, aí vem finalzinho da história de Davi, Salomão, depois nós temos o rei Roboão, Jeroboão, e aí é uma sucessão. Por hora, há um rei aqui e 4 reis aqui, né? Então, ela vai sempre sendo comparativa, né? Existe a sequência dentro dos livros, primeiro versículo ao último versículo, primeiro versículo de Primeira Reis ao último versículo de Segunda Reis, estão dentro de uma sequência. Momento nenhum existe um salto, né? Tipo, um rei que estava aqui é colocado... Não, eles têm uma sequência, essa sequência harmônica, ela é cronológica. Então, nós vamos fazer isso agora. É um trabalho assim que eu achei por bem apresentar para vocês. Talvez não dê para ir na descrição do vídeo aí, porque eu coloquei dentro de uma tabela, mas vocês alunos vão receber a matéria, um PDF que eu vou enviar para vocês na rede social. Então, lá no grupo, e vocês podem ver essa, né? Qualquer coisa, quem precisar, pode pedir aí para mim, né? Nós vamos pode fazer nos comentários aí, manda um e-mail no comentário do canal e eu mando para você, sem problema, tá bom? Então, vamos a essa cronologia. Vamos tratar aqui. Cronologia, eu vou falar primeiro do ano, depois do rei que sucede, né? E eu, até o do capítulo 1 ao capítulo 12, é Davi e Salomão. Nós temos toda a narração. Mas eu vou citar todos os reis, inclusive Saul, né? Vou citar todos para vocês, só para vocês se situarem cronologicamente como é que foi as monarquias se sucederam em Israel, ok? Então nós vamos começar a nossa cronologia de reis com Saul. Saul que reinou entre 1030 a 1010. Sucedeu ele Davi, de 1010 a 971. Nós temos os livros 1 e 2 Samuel que trazem toda essa história. Nós temos 971 a 931 Salomão, que os 12 primeiros capítulos de Primeira Reis. E aí nós temos a divisão do reino de Judá no ano de 931. Israel e Judá, Samarias e Jerusalém. E daí nós vamos ter lá Roboão é o primeiro rei que ele vai ocupar o capítulo 1 do capítulo 12 de Reis, Primeira Reis. Então, Jeroboão, 931 a 914. A citação é de 1 Reis 12, 1 a 24, vai tratar dele. Sucedeu em Israel, ou seja, na divisão, Jeroboão, de 931 a 910. Em 1 Reis 12, 25, 1 Reis 14, 20, nós vamos encontrar a história de Jeroboão. Sucedeu Roboão, Abias, de 914 a 911, em 1 Reis 15, 1, 8. Em 1 Reis 15, 9, 24, nós temos do reino de Judá, o rei Asa, em 911 a 970. Reino de Israel. Sucedeu a Jeroboão Nadab, em 910 a 909. Nós temos isso em 1 Reis 15, 25, 31. E aí é uma sequência de 5 reis num período em que Asa ainda governava em Judá. Nós temos Nadab, então, depois sucede a ele Baasa, 909 a 885, 1 Reis 15, 32, 16, 7. Sucede a Baasa Ela, que é filho de Baasa, 885 a 844, 1 Reis 16, 8, 14. O general de Ela, que assassina ela, Zambri, esse governa no ano de 884 por 7 dias e é assassinado por um outro general chamado Amri. O texto de Ela, Zambri e Amri está em 1 Reis 16,
do 8 ao 28. Aí Acabe é um rei, novamente volta uma dinastia, 874 a 853, em 1 Reis 16:29 a 1 Reis 22:40. Sucede em Israel agora, Asa é sucedido por Josafá, em 870 a 848. O texto está 1 Reis 22, 41, 50. Em 1 Reis 22, 51 a 53, temos a história do rei Ocosias, que sucedeu a Acabe, no Reino do Norte, de 853 a 852. Sucede a ele o rei Jorão, de 848, né, em Israel. Né? Em Israel, o rei Jorão, 852 a 841. Segunda Reis, versículo 1, Segunda Reis 1, 18 a 8, 15. E em Judá, o rei Jorão, 848 a 841. Segunda Reis 8, 16, 24. Sucede a Jorão Ocosias, 841 a 841, Segunda Reis 8, 25, 29. Sucedendo a eles, nós já estamos no ano 800, então já se passaram 130 anos da divisão. Nós temos o rei Jeú em 841 a 813, Segunda Reis 10, 1, 36. Em Judá nós temos o rei Atalha, de 841 a 835. Segunda Reis 11, 1, 21. Nós temos agora em Israel, 813 a 797, em Segunda Reis 13, 1, 9. E em Judá, sucedendo a Atalha, 835, o rei Joás, 726 é o final do seu reinado. Isso está em 2 Reis 12, 1, 21. Aí nós temos o rei Amazias, 793, no reino de Judá. A 767, 2 Reis 14, 1, 22. Voltamos para o reino do norte. Jeroboão sucedeu a Joás, 782, Jeroboão II, né? Temos o primeiro lá que é Jeroboão II, 753, possivelmente aqui é uma marcação de dinastia, né? Da mesma dinastia de Jeroboão. Segunda Reis 14, 23, 29. Aí nós temos, sucedendo a Jeroboão II, Zacarias, que reina em 753 por 6 meses apenas. Segunda Reis 15, 8, 12. No reino de Judá, sucede a Amazias o rei Acasias, 763 a 739, em 2 Reis 15, 1, 7. E aí nós vamos ter uma sequência, mais ou menos por um pouco mais de 50 anos. Acasias, ele vai reinar Acasias, no período que temos aí, vão reinar 4 reis em 750 em Israel, enquanto existe um rei, o rei Acasias está reinando. Então, por um mês, o rei Selum, né, em 753, durante um mês, isso está em 2 Reis 15, 13, 15. Também nós temos, sucedendo a ele, em 752 a 741, Manaém, que está em 2 Reis 15, 16, 22. E aí nós vamos ter o rei Facéias. O rei Facéias está em 741 a 740. E 2 Reis 15, 23, 26. E seguindo a ele, 740, Facéia. 2 Reis 15, 27 e 31. E aí nós temos uma mudança no Reino do Sul. Sucedendo a Acasias, o rei Joatão, 739 a 734, 2 Reis 15, 32, 38. Sucedendo a Facéias, nós temos o último rei de Israel, do Reino do Norte, é o rei Oséias, 731 a 722, 2 Reis 17, 141, onde é
relatado a queda do reino de Samaria. E aí nós terminamos os 19 reis do reino do norte, das 9 dinastias que sucederam, e agora nós temos o rei Ezequias, considerado um dos reis bons, um rei que promoveu o crescimento em Israel, ou seja, a unidade e a fidelidade, talvez pela própria marca da queda de Israel. A queda de Israel aconteceu durante o reinado de Ezequias. Olha o que aconteceu com os nossos irmãos do norte. Foram invadidos, foram tomados, foram levados pelos reis estrangeiros. Então isso fortaleceu o povo, então a gente tem que lembrar isso. E a partir disso nós temos a história do Reino do Sul pré-exílico. Então Ezequias 727 a 798, Segunda Reis 18, 1-20, até Segunda Reis 20-21. Nós temos, então, sucedendo a Ezequias, Manassés, de 798 a 643, Segunda Reis 21, 1 ao versículo 18. Sucedendo a Manassés, nós temos em 643 a 640, Amon, Segunda Reis 21 a Segunda Reis 19, 26. Versículos 21, de 19 a 26. Aí nós temos o rei Josias, o outro grande rei, em 640 a 609, Segunda Reis 22, 1 ao 23, 30. Sucede Josias o rei Joacás, que reina apenas por 3 meses no ano de 609, Segunda Reis 23, 31, 34. Sucedendo a Joacás, nós temos Joaquim, de 609 a 598. Segunda Reis 23, 35 ao 24, 7. E aí nós temos o rei Jeconias, que é um dos reis que é enviado para o exílio babilônico, em 598 a 597. Ele foi preso, foi levado para o exílio. Em Segunda Reis 24, 8, 17, nós teremos a história de Jeconias. E o último rei de Israel, que é o rei Sedecias. Em 597, Sedecias é levado sobe ao trono, e já em 587 ele é levado para o cativeiro. Segunda Reis 24, 18, 25 até o 25, 7. E aí nós temos o período. O rei Jeconias ficou como até 562 na terra estrangeira. Nesse período houve governos babilônios em Israel. 585 subiu ao trono Godolias. Ele reinou não como rei, mas reinou como governador de Judá. E com a queda de Nabucodonosor em 562, então Jeconias ele foi libertado, foi colocado em liberdade, se tornou considerado um rei vassalo. Então essa é a cronologia dos reis de Israel. Então podemos dizer que quanto ao período em que foi escrito, temos o período pós-exílico e o pré-exílico. Esses dois tempos foram. Quanto ao autor, é um judeu piedoso de Jerusalém que escreveu com os olhos voltados para a grande reforma litúrgica e religiosa feita pelo rei Josias, contando a história de Davi, o rei segundo o coração de Deus, o rei Sol, Salomão, e todas as estirpes, a de Israel, de traidores quanto à lei, e de Israel, de homens que seguem a dinastia davídica sem queda e sem divisão. Muito bem, essa é a mensagem, espero que tenha sido útil a vocês. Muito obrigado pela atenção, não se inscrevam de se inscrever no canal, dar o joinha, colocar o sininho lá. Muito obrigado. Qualquer dúvida, pode mandar fazendo comentário aí nos comentários do canal, e eu vou olhar com muito carinho e vou responder a vocês, tá bom? Obrigado, até a próxima. Na próxima aula seguirá o Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Até a próxima, fiquem com Deus.